Eu quero cumprimentar todos vocês aqui hoje no nosso estúdio com boa noite. Boa noite para todos vocês. Que a paz de Jesus esteja no coração de cada um de vocês aqui. Aqui em Jacareí, nos nossos estúdios, aqui no nosso estúdio da Igreja do Jardim América, é noite. Agora você que está nos assistindo, eu não sei qual que é a sua referência de tempo. Não sei se eu digo boa noite para você, se eu digo bom dia, boa tarde. Não importa. Boa qualquer coisa para você que está nos assistindo. Eu só espero que essa palavra te encontre num momento bom. E se ela não estiver te encontrando num momento bom, eu espero que ela torne esse momento bom. Porque eu acredito que a palavra de Deus tem o poder de fazer isso. De confortar o nosso coração e de transformar o nosso momento num momento especial. Eu quero convidar todos vocês, como nós fazemos no início de cada programa, a fecharem os olhos, a elevarmos nossos pensamentos ao Senhor, a pedirmos a presença dEle aqui entre nós nesse instante. Feche seus olhos, vamos nos unir em oração, vamos pedir a Deus. Pai Santo, nós te louvamos porque o Senhor nos concede hoje a alegria de vivermos à luz da Sua palavra e termos o discernimento de assuntos, de coisas que muitas pessoas gostariam de compreender e entender, e a elas não foram concedidos essa oportunidade, esse privilégio. Nós nos sentimos felizes e nós somos imensamente agradecidos a Ti por estarmos aqui unidos, e eu tenho certeza que as pessoas que também estão assistindo compartilham dessa mesma alegria, porque a palavra da verdade traz alegria aos corações que são sinceros. Eu peço que o Senhor esteja entre nós, que Teu Espírito Santo esteja presente, que Ele nos ensine, que ajude a compreendermos a Sua palavra, mesmo quando ainda ela é difícil de ser entendida, mesmo quando ainda ela fala contra a nossa realidade, mesmo quando ela mostra sombras do nosso caráter, mesmo quando ela nos desafia a tomarmos atitudes diferentes. Faça com que isso aconteça hoje, aqui, com todos nós, com aqueles que assistem, com aqueles que estão presentes. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Amém. Irmãos e amigos, o nosso assunto hoje é um assunto polêmico, é um assunto especial, porque nós vamos falar sobre a história das religiões. É claro que eu não tenho aqui a expectativa de tratar com uma profundidade enorme a respeito desse assunto numa reunião como essa, num programa como esse nosso, porque é um assunto muito complexo, é um assunto muito difícil e envolve muitas áreas da história e do conhecimento humano para a gente poder ficar falando aqui em pouco tempo. Mas eu quero hoje tratar de uma profecia que mostra as linhas gerais a respeito desse assunto. Nós estamos acompanhando o nosso programa a respeito da verdade, e a verdade está sendo estudada baseada no livro do profeta Daniel. E nós estudamos no nosso último programa o capítulo 6. A partir de hoje, nós vamos dar uma virada, uma guinada total na forma de estarmos acompanhando o conteúdo do livro do profeta Daniel. Porque o livro é dividido exatamente em duas partes. Uma parte de histórias, e essas histórias, elas dão a base, elas dão o conteúdo daquilo que é a verdade, do compromisso com a verdade, do que é a Babilônia como filosofia, da graça de Deus, da ação arrogante do homem que se posiciona contra Deus e que caracteriza esse espírito de Babilônia. Todas essas histórias nos dão a base para nós agora olharmos a profecia e identificarmos esses fenômenos desde os tempos antigos até os dias de hoje e quais são as caras desses fenômenos nos dias atuais. Por isso que hoje nós estamos iniciando o estudo da parte profética do livro de Daniel, e nós começamos hoje estudando o capítulo 7. Nós vamos daqui a pouquinho ler o capítulo 7 do livro do profeta Daniel. Por que esse assunto é importante? Religião, futebol e política são coisas que sagradas para as pessoas, né? Ninguém gosta de discutir esse tipo de assunto, não é mesmo? Se eu colocar aqui um São Paulino com um corintiano, não vai chegar a lugar nenhum. Se eu colocar aqui um gremista que torce para o Inter, um colorado, vai ter briga. Se eu colocar aqui uma pessoa de uma tendência política para a direita e um outro para a esquerda, ou uma oposição ou situação, ninguém chega a conclusão nenhuma. E religião também é um desses assuntos. Religião está naquele terreno sagrado das tradições. Meu pai, meu avô, o meu bisavô, a minha família. Então algumas pessoas cultuam certos ritos, certas práticas, certos dogmas,
como se fossem peças de museu da família ali. Aquilo é assim, nós cremos assim, e você se identifica com aquelas suas crenças, não pela lógica delas, ou por elas se sustentarem por alguma afirmação bíblica, ou pela diferença que elas realizam na tua vida, mas simplesmente porque você identifica a sua personalidade com aquilo que você diz que crê, e que de fato às vezes nem crê, recebeu aquilo como uma herança dos seus pais, uma herança de família. Religião é assim. Eu sei que você que está assistindo agora esse programa, está cansado de ver programa de religião. Existem muitos canais que apresentam programas religiosos. E você está olhando para a minha cara e está pensando, esse é mais um que está falando de religião na televisão. Eu não quero ser mais um que está falando de religião para você. Eu não quero ser mais um falando de religião para vocês que estão aqui. Eu quero simplesmente compartilhar com vocês o que é a verdade a respeito desse assunto. Hoje em dia a religião está meio que em descrédito. Eu sou pastor. Em algumas situações, em algumas circunstâncias, eu fico até meio assim constrangido de falar que eu sou pastor para algumas pessoas. Você faz o que da sua vida? Eu sou pastor. Aí o cara já te olha meio assim e fala, esse daí já está enganando o povo, né? Esse daí já está andando de carro importado, coisa assim, não é mesmo? Ou coisas parecidas. Porque existe muita gente boa na televisão anunciando o Evangelho, mas nós sabemos também que o Evangelho está sendo pervertido na boca de muita gente, que prega anunciando seus próprios interesses. É por isso que muita gente hoje se decepciona quando se fala de religião. Há um tempo atrás, eu vi uma pesquisa dizendo que no Brasil, a cada semana, cerca de 6 novas denominações são inauguradas. Não são igrejas novas, templinhos assim que são abertos, são denominações, são instituições religiosas diferentes. A cada semana, 6 novas instituições no Brasil aparecem. É claro que não aparece com aquele poder de instituição, né, organizada, assim. Às vezes é uma portinha de um barzinho que é aberta, põe uma plaquinha, não é? Igreja não sei o que lá, sede internacional. Aí você vê lá 3, 4 pessoas ali dentro se reunindo, mas pelo menos o camarada tem uma visão prospectiva de negócio, né? Uma coisa internacional, né? Começa pequeno, mas vai, né? Eu trouxe para vocês aqui alguns exemplos de nomes assim interessantes de igrejas. Olha só, para vocês terem uma ideia, isso aqui são só alguns exemplos desses nomes, dessas denominações que a cada semana estão aparecendo aí. Olha só, alguns são interessantes. Congregação de Profetas Jesus, Nosso Rei dos Judeus. É uma delas, aqui de São Paulo. A outra é para aqueles que não gostam de ficar para trás, gostam de estar sempre atualizados. Igreja Atual dos Últimos Dias. Essa é para quem não gosta de ficar atrasado. Igreja Evangélica Pentecostal Cuspe de Cristo. É o nome dessa. Existe a do cuspe de Cristo. Lembra do milagre? Ele cuspiu, fez o barrinho na terra ali, colocou no olhinho. Então, o cuspe dele tem poder. Então, lá, a Igreja Pentecostal do Cuspe de Cristo. Igreja Evangélica Pentecostal, a última embarcação para Cristo. Perdeu essa, perdeu, irmão. Essa é a última embarcação que está saindo. Né? A outra, Igreja Pentecostal, Jesus vem, você fica. Essa é um chamado sério. Jesus vem, você fica. A outra, Igreja Lugar Forte. Aqui é forte mesmo. A outra mais meiga. Igreja Evangélica Florzinha de Jesus. Chama a igrejinha mais meiga aqui, né? A outra, Igreja Pentecostal Jesus nasceu em Belém. E curiosamente ela fica em Belém do Pará. Então acho que eles estão querendo dizer que ele nasceu lá. Dizem que Deus é brasileiro, nasceu em Belém do Pará, foi criado em Nazaré Paulista, né? Deve ser assim, né? Igreja Evangélica Pentecostal Labareda de Fogo. Essa é quente mesmo. Igreja A Serpente de Moisés, a que engoliu as outras. Com essa não se brinca não, gente, né? E a outra, Igreja Assembleia de Deus com doutrinas e sem costumes. Então, para quem gosta de doutrina, mas não está muito lá preocupado com costumes, essa deve ser uma igreja ideal. Existem várias. Então, quando você olha esse panorama de igreja, e quando você contempla aí o mundo religioso todo, é uma confusão. E você está olhando para mim aqui e você fala, você é só mais um. E eu me sinto mais um. E você pode se sentir mais um no meio desse universo de opções religiosas. Mas não foi sempre assim. Isso não é desígnio de Deus. Essa não é a vontade do Senhor. E existe a verdade clara da palavra que nos orienta, que nos mostra como agir em relação a esses caminhos ou pseudo-caminhos que nos levam a Jesus. Por isso, eu quero convidar vocês hoje
a compartilharem comigo Daniel capítulo 7. Abra sua Bíblia em Daniel capítulo 7. Agora aqui no livro de Daniel, no capítulo 7, a situação é um pouco diferente. A cronologia do livro é quebrada, porque eu mostrei para vocês e já disse que o livro agora entra numa fase diferente. Agora é o contexto profético do livro de Daniel. Agora a ênfase não são mais as histórias. Daniel aqui, ele aparece como aquele que recebe as revelações e é o instrumento de Deus para trazer essas revelações proféticas para os seus leitores. Aqui há uma volta no tempo. Nós terminamos o nosso último programa falando sobre Dario, o Medo que governava a Babilônia. Aqui o tempo volta alguns anos atrás. Nós estamos no primeiro ano de Belsazar. Lembram de Belsazar? Aquele do banquete, o Belsazar, o neto de Nabucodonosor? Então, Daniel está naquela época. E aqui quem tem o sonho não é nenhum rei. Quem sonha é Daniel. Daniel tem um sonho, e um sonho que, pela descrição dele, tem todas as características de um pesadelo, porque ele sonha com animais estranhos e com significados simbólicos interessantes. Leia na sua Bíblia comigo, Daniel capítulo 7, verso 1 em diante, diz assim: No primeiro ano de Belsazar, rei da Babilônia, teve Daniel um sonho e visões ante seus olhos, quando estava no seu leito. Escreveu logo o sonho e relatou a suma de todas as coisas. Falou Daniel e disse: Eu estava olhando durante a minha visão da noite, e eis que os 4 ventos do céu agitavam o mar grande. 4 animais grandes, diferentes uns dos outros, subiam do mar. O primeiro era como quem? Era como um leão. E vocês percebem que ele não fala que era um leão. Ele fala, era como um leão. Porque o bicho era meio esquisito, não tinha como definir muito bem. Não são animais que se encontram em zoológicos, esses aqui que vocês vão ler aqui junto comigo. Ele era como um leão. E ele tinha asas do quê? Asas de águia. Eu nunca vi leão com asa de águia. E você também nunca viu. Enquanto eu olhava, foram-lhe arrancadas as asas. Foi levantado da terra e posto em 2 pés, como homem, e lhe foi dada a mente de homem. Continuei olhando, e eis aqui um segundo animal, semelhante a um urso, o qual se levantou sobre um dos seus lados. Na boca, entre os dentes, trazia 3 costelas, e lhe diziam: Levanta-te, devora muita carne. Depois disso, continuei olhando, e eis aqui outro, semelhante a um leopardo, e tinha nas costas 4 asas de ave. Também tinha este animal 4 cabeças, e foi-lhe dado o quê? Domínio foi dado para ele. Depois disso, eu continuava olhando nas visões da noite, e essas visões da noite é a expressão que ele usa para designar os seus sonhos, aquilo que ele está sonhando. E eis aqui o 4º animal. E como que era esse 4º animal? Ele descreve que tipo de animal que era? Ele não descreve. Ele diz que ele era terrível, espantoso, sobremodo forte, o qual tinha grandes dentes do quê? Tinha dentes do quê? De ferro. Vocês já viram ferro no livro de Daniel alguma vez? Ele aparece no livro alguma vez? Aparece? Aparece mesmo? Vocês vão lembrar onde que aparece. Vocês já lembraram já, né? Você que está acompanhando sabe do que eu estou querendo dizer. Mas a gente vai chegar lá, tá bom? Grandes dentes de ferro. Ele devorava e fazia em pedaços e pisava aos pés o que sobejava. Era diferente de todos os animais que apareceram antes dele e tinha quantos chifres? 10 chifres. E quando ele estava a observar os chifres, eis que entre eles subiu um outro pequeno. Ele estava olhando os chifres e percebeu que subiu um chifrinho pequenininho, diante do qual 3 dos primeiros chifres foram arrancados. E eis que nesses chifres havia olhos como os de homem e uma boca que falava com insolência. Continuei olhando até que foram postos uns tronos, e o ancião de dias se assentou. A sua veste era como? Era branca como a neve. E os cabelos da sua cabeça? Como a pura lã. O seu trono eram chamas de fogo, e as suas rodas eram fogo ardente. Um rio de fogo manava e saía de diante dele. Milhares de milhares o serviam, e miríades de miríades estavam diante dele. Assentou-se o tribunal e se abriram os livros. E diz que ele estava olhando ainda, por causa das vozes, das palavras insolentes que aquele chifre pequenininho proferia, quando ele viu que o corpo do 4º animal foi morto, e o corpo dele foi desfeito e entregue para ser queimado. Quanto aos outros animais, foi-lhe tirado o domínio. Todavia, foi-lhes dada prolongação de vida por um prazo e um tempo. Eu estava olhando nas minhas visões da noite,
E eis que vinha com as nuvens do céu como quem? O Filho do Homem. E dirigiu-se ao ancião de dias, e o fizeram chegar até ele. E foi-lhe dado domínio e glória e reino, para que os povos, nações e homens de todas as línguas o servissem. O seu domínio é domínio eterno, que não passará, e o seu reino jamais será destruído. Amém. Esse é o reino de Jesus. Eu li essa história. Aí você fala, e aí? Vocês entenderam? Fácil entender, né? As histórias das religiões, à luz de tudo isso que eu disse aqui agora, né? Aí você fala, o que isso tem a ver com a gente aqui? Isso aqui é um pesadelo de Daniel, e o que isso tem a ver comigo? Isso tem a ver bastante, porque isso aqui é a revelação da história da humanidade sob um ponto de vista diferente. E é esse ponto de vista que nós vamos começar a ver agora, a partir do programa de hoje, e nós vamos seguir no próximo. Por isso que eu falo para vocês não perderem, não perca o programa seguinte, não perca nenhum deles, né? Todos são muito bons, mas o programa seguinte vai nos ajudar a entender muito do que está sendo dito hoje aqui. Tá? E um está ligado ao outro, é um link. O livro de Daniel agora vai nos contar a mesma história, e a cada capítulo informações novas vão sendo acrescentadas. Daniel tem um sonho com esses animais aqui, que são 4. 4 já é um número conhecido já, no livro do profeta Daniel. Vocês se lembram daquele primeiro sonho inicial de Nabucodonosor, que ele sonha com a estátua? Quantos metais haviam na estátua? 4. E a estátua era composta dos metais, que tipo de metais? Ouro, prata, bronze, ferro, e os pés, ferro misturado com barro. A cabeça era o quê? Ouro, e simbolizava quem? Babilônia. O peito era prata e simbolizava que reino? Medopérsia. O ventre era de bronze, simbolizava qual reino? Grécia. As pernas de ferro, e simbolizavam qual reino? Roma. E os pés, ferro e barro, simbolizando os reinos e as nações divididas de então. E depois vinha a pedra, que era o reino de Cristo, que encerrava a história e inaugurava uma nova era. Esse é o plano profético mais básico, mais simples, mais enxuto do livro do profeta Daniel. Só que agora a história começa a ficar completa e complexa também. O livro do profeta Daniel traz uma estrutura, e o capítulo 7 traz uma estrutura aqui, que eu não vou ficar entrando em detalhes aqui com vocês, mas tudo aquilo que a gente leu está seguindo uma ordem. Em primeiro lugar, ele fala das visões da cabeça dele. E é interessante que ele escreve esse capítulo, e ele faz uma estrutura de um tipo de um sanduíche. Sabe o sanduíche? Você põe pão, e você põe um recheio no meio, não é assim? E o principal do recheio fica onde? Num sanduíche. Fica no meio, né? Você não põe em cima, né? O principal aqui dessa estrutura sanduíche do livro de Daniel, que os teólogos gostam de usar uma palavrinha complicada chamada quiasmo, é o nome do negócio, né? Quiasmo, porque vem da palavra qui, que é x, é a estrutura invertida, né? A estrutura sanduíche, eu gosto mais, para mim fala mais, né? Estrutura sanduíche, né? Ela nos mostra a mesma coisa. Primeiro fala aqui, ó, as visões da minha cabeça. E no final do capítulo, nós não lemos o final, mas você percebe Daniel perturbado com as visões da cabeça dele. Ele conta a visão, e ele começa falando dos animais. Depois, num determinado momento, há uma explicação da visão, que segue a mesma estrutura dos animais. Então você tem a visão, você tem a explicação da visão, mas você tem uma parte central da estrutura aqui. E essa parte central fala dos animais e fala do 4º animal, dos 10 chifres, do chifrinho pequeno e esquisito que tinha olhos e boca e fala do juízo no céu, fala do chifrinho pequeno, fala do animal de novo e fala dos outros animais. E depois apresenta o Filho do Homem. O recheio dessa estrutura é o juízo realizado por Deus. E vocês vão entender por que ele é importante. E por que ele é tão importante para a nossa vida hoje. Como que a gente entende esse capítulo de Daniel? Eu vou usar uma expressão que é complicada para vocês aqui. Mas é bom porque isso dá um ar de intelectual para a gente, né? Nós estivemos reunidos falando a respeito do quê? Do princípio do reducionismo simbólico na profecia. Né? Você pode impressionar todo mundo amanhã, no dia seguinte, falando que você estudou isso com a gente aqui, não é mesmo? Como que a gente pode entender isso? Olha, eu estou vendo o leão com asa, eu estou vendo o leopardo com 4 cabeças, eu estou vendo o urso meio penso, com costela na boca. O que isso tem a ver com a gente? Há na profecia simbólica, e o livro de Daniel agora muda, como eu disse para vocês, não é mais história, agora é profecia, e agora aqui há símbolos que são apresentados. Nesses símbolos que são chamados de apocalípticos,
porque o livro do Apocalipse é o mesmo estilo e segue essa mesma estrutura. Existe uma redução. O que é redução, gente? O que é redução? Redução é aquilo que acontece, por exemplo, com o seu salário. Redução é aquilo que acontece com a tua paciência quando você checa o teu extrato bancário. Não é mesmo? Isso acontece comigo todo dia. E vai reduzindo cada dia mais, não é? Redução é quando uma coisa está diminuída. Então, o simbolismo da profecia tem como objetivo reduzir as coisas. Pode ver que a Bíblia ela é direta. E você vê muita coisa, muita informação contada com pouca coisa. Existe uma frase que diz que uma imagem fala mais do que 1000 palavras. E é mais ou menos essa filosofia da profecia apocalíptica. Uma imagem fala mais do que 1000 palavras. E aqui a gente entende muita coisa como uma simples figura, e vocês vão começar a entender. Olha só, eu tenho aqui os símbolos proféticos, e a própria Bíblia interpreta esses símbolos para a gente poder entender. É óbvio que pelo nosso tempo, eu não vou ler aqui todos esses versículos, mas você pode comparar e conferir na sua Bíblia. Eu quero só aqui usar isso para vocês poderem entender. Por exemplo, mares, águas, nós já vimos isso aqui em nossos estudos. Mares, na profecia simbólica, simboliza o quê? Povos. Ventos, guerras. Animais, reinos. E o próprio capítulo 7 fala isso. Lá no versículo 17, no versículo 23, diz assim: o quarto animal é um quarto reino sobre a terra. Esses 4 animais que viste são 4 reis. Animal, reino. E chifre, rei e reino também. Então olha só, a ideia inicial, a imagem, o sonho inicial de Daniel era o seguinte: ele vê um caos, é como se fosse Gênesis, a criação de novo. Água, ele vê o mar agitado, os mares agitados. E do mar, do fundo do mar, agitado pelos ventos, ele vê 4 animais surgindo, saindo da água, os 4 animais. E ele vê o leão, ele vê o urso, ele vê o leopardo e ele vê o animalzão feiozão esquisito depois ali, que ele não fala qual que é. Para a gente poder entender agora, está tudo reduzidinho. É como se você, num arquivo de computador, zipasse o arquivo, sabe? Quando você zipa, não é? Quando você zipa, ele está reduzido. Quando você tira ele daquele arquivo que comprime, você traz ele para o tamanho real. Então, o que a gente vai fazer aqui na profecia é pegar o arquivo zipado pelo princípio reducionista simbólico, olha que bonito, né? E vamos entender agora o significado dele para a gente aqui. Então, o que Daniel vê? Aquele mar agitado pelos ventos, significa o quê? As nações agitadas por quê? Por guerras, por conflitos. Ora, isso sempre aconteceu a história inteira. E dessas guerras, desses conflitos que agitaram a humanidade no decorrer da história, surgem 4 impérios, 4 reinos, que vocês conhecem muito bem, porque vocês são estudantes do livro de Daniel juntamente comigo aqui. Outra coisa importante que nós encontramos aqui no capítulo 7, nós vemos 2 grupos de sinais, 2 grupos de sinais interessantes: animais e homem. Animais e homem. Os animais representam poderes hostis a Deus e poderes hostis ao povo de Deus. Você pode ver, por exemplo, que quando Deus cria, na criação, Ele cria cada um segundo a sua espécie, é o que Ele diz. Você não vê hibridismos na criação, você não vê misturas. Tudo é muito bem organizado, tudo segundo a sua espécie. Ao contrário do que a teoria da evolução diz, a palavra nos diz que Deus cria, organiza, dá a possibilidade de adaptação, de variação de cada espécie, mas sempre seguindo a sua espécie, é o que diz a palavra. Aqui, nessas visões de Daniel, você percebe que esses animais não seguem uma espécie determinada. Parece com um leão, mas tem asa de águia. Ele é leopardo, mas tem 4 asas e tem 4 cabeças. Então você vê aqui uma modificação maligna. Eles representam poderes malignos. São animais que representam poderes hostis a Deus. Por outro lado, as figuras que envolvem aqui o homem, ou figuras humanas, representam poderes favoráveis a Deus também. Lembra lá de Daniel capítulo 2, quando nós estudamos a estátua? Lembra que eu falei para vocês do barro? O barro não é símbolo do homem, o barro de oleiro. O barro não é o símbolo do homem que é criado às mãos de Deus e que é responsivo aos apelos do Senhor. Lembra disso? Que nós vimos isso também, essa presença ali. Então, tudo aquilo que está ligado ao homem está ligado como símbolo favorável a Deus. Então, nunca se esqueça desses símbolos, dessas chaves que eu disse aqui agora, significado dos animais, dos chifres e desses grupos de sinais, de animais e de homens que nós encontramos aqui. Outra coisa interessante,
no livro, aqui nesse capítulo 7, melhor dizendo, do livro do profeta Daniel, é que nós vemos um relacionamento entre o que acontece no céu e o que acontece na terra. O céu e a terra estão interligados. E você vê a ação do mal na terra, mas ao mesmo tempo você vê o céu agindo em relação ao que acontece na terra. E no texto aramaico de Daniel, o que acontece na terra é escrito em estilo de prosa. O que acontece no céu é escrito em estilo de poesia. Como para mostrar a beleza, a leveza, não é? Daquilo que Deus está realizando. O que acontece na terra é prosa. O que acontece no céu é poesia. E quando você pega a Bíblia, no texto original aramaico, você fica claro para a gente poder entender isso. Agora vamos lá, vamos ao que interessa. Eu já fiz uma introdução muito grande aqui e eu quero mostrar para vocês o significado mais do que óbvio daquilo que nós aqui já lemos e já ouvimos. O primeiro animal, leão, é símbolo de qual reino? Babilônia. O paralelo é idêntico. A cabeça de ouro lá do capítulo 2 é o leão aqui. Se você pudesse voltar no passado e ver Babilônia, andar pelas ruas de Babilônia, você ia ficar impressionado com um detalhe. Babilônia era decorada nas paredes, nos muros das suas avenidas, com muitos leões alados. O próprio símbolo do leão com asa já era um símbolo de Babilônia. Babilônia tinha muitos desses leões alados. E lá naquele museu, em Berlim, que eu falei para vocês, onde está o portão de Ishtar, você encontra alguns exemplos assim, de leões alados que decoravam Babilônia. Só que aqui você vê uma coisa interessante na profecia. Diz que esse leão, ele é um animal perigoso, ele é selvagem, mas em um determinado momento as suas asas são arrancadas, ele fica em pé como o quê? Homem. E é dado para ele mente de homem. Homem é um poder favorável ou contrário a Deus? Quer dizer que no determinado momento, Babilônia, que era um reino hostil a Deus, se tornou um reino favorável a Deus. Isso aconteceu na história? Quando que aconteceu? Quando Nabucodonosor se converteu. Vocês lembram? Nós estudamos aqui a história da conversão do rei Nabucodonosor. Então esse episódio estava tão marcado ainda na mente de Daniel e no cumprimento da profecia, que é contado por essa conversão, entre aspas, do leão no homem. Ele perde aquela posição selvagem e ele se torna civilizado. É a conversão de Babilônia num poder favorável a Deus. Logo depois nós vemos um outro reino. E qual é o outro reino que aparece? Medo-Pérsia, o urso, peito e braços de prata do capítulo 2. E aqui você vê um detalhe a mais que o capítulo 2 não conta. Esse urso, ele é meio penso de um lado, ele anda meio que, sabe, meio que mancando assim, meio penso de um lado, mostrando que esse reino surge da fusão de dois reinos. E na verdade eram dois reinos, um era mais forte que o outro. Os medos eram mais fortes do que os persas. Astíages era o rei dos medos e era avô de Ciro. Só que Ciro foi espertinho e passou a perna no velho, coitado, né? E ele acabou englobando, cooptando, ele acabou comandando, acabou tomando conta do império dos medos. Tanto que na maioria dos livros de história hoje, quando você lê, você já não encontra essa expressão medo-persa, você encontra geralmente a expressão só o Império Persa, só isso. Mas eles eram assim, os medos e os persas. E você vê esse desequilíbrio de poder nesse urso, meio penso aqui. E ele tem 3 costelas na boca, representando as 3 principais conquistas desse império, desse reino, para se tornar um império poderoso que foi. E quais foram essas conquistas? Quais eram os países que ameaçavam a hegemonia do Império Persa naquele tempo? O Egito, a Lídia e quem mais? Babilônia. E nós até contamos aqui para vocês a história de como a Babilônia caiu, não é? Logo depois vem quem? Vem a Grécia. E a Grécia é exemplificada por esse leopardo com 4 cabeças e 4 asas. Se asa é símbolo de velocidade, 4 asas nas costas de um bicho significa que esse bicho é muito mais veloz ainda, é 4 vezes mais rápido do que você pode imaginar. O Império Grego começou praticamente com um imperador macedônico chamado Filipe, só que ele não teve tanta imposição na história quanto o seu filho. O filho dele, chamado Alexandre, que é conhecido por todos como Alexandre o Grande, se tornou uma das figuras mais famosas da história, porque num dos períodos mais curtos de vida ele conseguiu conquistar quase que o mundo inteiro, ou impor a cultura grega no mundo todo. E esse é o único império que é dito ali no texto que nós lemos, que foi dado domínio. Para a Babilônia foi dado coração de homem, mente de homem. Para a Medo-Pérsia foi dada conquista. Carne, come carne, amontoado de carne humana, vocês vão conquistar. Mas para a Grécia é dado o quê? Domínio.
Não só domínio político, mas domínio cultural. Sabia que nós todos hoje estamos assentados na cabeça de Aristóteles? A filosofia grega é que dá a base para o mundo ocidental. O mundo ocidental é montado no pensamento grego. E até hoje as influências desse império são sentidas na história. Então o império grego cresceu. Só que quando Alexandre morre, ele morre novo, na casa dos seus 30 anos de idade. E o império dele foi dividido entre 4 generais. Por isso você vê esse animal com 4 cabeças, com 4 lideranças. E aqui vem mais 4 nomezinhos bonitinhos que eu costumo sempre dizer para vocês aqui em cada estudo, né? Cassandro, Lisímaco, Ptolomeu e Seleuco. São os 4 generais que dividem o império de Alexandre entre si. Mais dica aqui de nome de criança e de nenê, para você que está indeciso, né? Colocar o nome de Pitozinho no pequenininho, né? CC. CC é um nome meio ruim, não soa muito bem, né? Lili, né? Aí você vê a sua criatividade toda, não é mesmo? Cassandro, Lisímaco, Ptolomeu e Seleuco. E logo depois, qual é o próximo império que vem? E Roma é esse animal terrível e espantoso que tem dentes de... E é proposital essa ligação do ferro, para fazer você lembrar da estátua, para você entender que esse império é diferente dos demais. E o foco do livro de Daniel está nesse império e naquilo que esse império realiza. O Império Romano surge na história. E é desse império que surge um poder que ele chama de chifre pequeno. Porque o Império Romano não é conquistado por nenhum outro império. Eu já contei para vocês a história. A corrupção, a política, o Senado romano corrupto e as invasões bárbaras foram desfazendo o Império Romano, fazendo com que o Império Romano desintegrasse e acabasse. Não foi conquistado por nenhum outro império, pelo contrário, a dissolução do Império Romano deu origem aos países europeus que nós conhecemos hoje em dia. Por isso que você vê esse império, esse animal, com 10 chifres na cabeça, representando exatamente essa dissolução, desses 10 povos bárbaros que deram origem às nações europeias que nós conhecemos hoje. Por exemplo, os alamanos deram origem a quem? Aos alemães, os francos aos franceses, suevos aos... E assim vai. Então você vê vários aí, os lombardos, visigodos, ostrogodos, vândalos, érulos e vários outros povos que foram conquistando e foram dividindo aquilo que o Império Romano havia conquistado. O Império Romano foi sendo desmanchado. E essa dissolução é representada por esses chifres. Só que logo depois, mostra um chifre pequeno, é um chifre pequeno que ele surge na cabeça desse animal de Roma. Ele tem olhos e boca, ele fala contra Deus, e no momento que ele fala e está proclamando as suas blasfêmias contra Deus, os olhos de Daniel são levados para o céu, e ele contempla uma cena de um julgamento. Ele vê um tribunal se assentando, e ele vê nesse tribunal um senhor, um ancião de dias. Ele tem cabelos brancos, vestes brancas, um rio de fogo mana diante dele, livros são abertos, um tribunal, um julgamento começa a acontecer, e enquanto o julgamento acontece, um semelhante ao filho do homem vem na direção dele, recebe desse ancião de dias o poder e o reino, e ele reina com os santos do Altíssimo para todo sempre. E esse é o conteúdo do sonho de Daniel. Daniel ouve isso, ou melhor, Daniel vê esse sonho, recebe esse sonho, e não entende muita coisa. E é interessante que ele está contemplando tudo aquilo no sonho dele, sem entender quase nada. Quando um daqueles que estão ali presente naquela cena do julgamento celestial, e você pode ler isso no capítulo, um dos que estão ali juntamente com os anjos na presença de Deus, se vira para Daniel e fala: você quer entender? Quer saber a verdade a respeito disso? Então eu vou explicar para você. E ele começa a explicar. E é ele que fala que os animais simbolizam reinos, e ele que vai dando essas informações a mais, que hoje são importantes para nós aqui, tá? Recapitulando, para a gente poder partir para a parte final do nosso estudo hoje. A estátua, que vocês conhecem, você tem as mesmas representações e você encontra os mesmos poderes nesses animais. Então, qual é a sequência dos impérios, dos reinos na história do livro de Daniel? Grave isso na sua mente, não se esqueça. Qual é a sequência? Babilônia, depois Medo-Pérsia, depois Grécia e depois, mais uma vez, Babilônia, Medo-Pérsia, Grécia, Roma. Não se esqueça, tente memorizar, lembrar, Babilônia, Medo-Pérsia, Grécia e Roma.
Essa é a sequência. Pode mudar o símbolo, pode mudar o sinal, mas a história é essa, é a mesma. E essa história vai ser repetida até o final do livro, no capítulo 12. E vai ser repetida até o final da nossa série do programa A Verdade. Porque a cada programa, informações novas vão sendo acrescentadas, verdades novas vão sendo descobertas. Mas o que mais intriga Daniel, nesse sonho que ele teve, foi esse personagem, o chifre pequeno. Porque ele é pior que todos os animais. Ele é só um chifre. Chifre é o que mesmo? É poder, é reino, não é? É um poder. Quer dizer, é um poder político. Ele está num animal. E por estar num animal, ele é favorável a Deus? Não, porque lembra que os animais são poderes contrários a Deus? Lembra disso? Então, ele está ali representando um poder hostil a Deus. Só que ele tem olhos e boca e fala. Você conhece algum animal que tem olhos, boca e fala? O que você conhece que tem olhos, boca e fala? A não ser um papagaio, né? Né? O chifre não fala que tinha nariz, né? Só fala que tinha olhos e boca, né? Mas esse símbolo aqui é um símbolo claro do quê? De um homem. Quer dizer, é um poder híbrido, mesclado, misturado. Ele mostra esse espírito antagônico a Deus, mas ao mesmo tempo ele faz de conta que é favorável a Deus. Mas quando ele abre a boca dele, ele fala blasfêmias, ele fala coisas contrárias a Deus, ele fala coisas que ofendem a Deus. Esse poder está presente na cabeça de qual animal mesmo? De qual animal? Do quarto animal, que representa Roma. Então o que a profecia está nos dizendo, meus irmãos? Que do Império Romano surgiria um poder político-religioso, aparentemente favorável a Deus, que falaria blasfêmias e que não seria, no fundo, no âmago das suas essências, comprometido com a verdade inicial do reino de Deus, com o Evangelho de Jesus. Concorda comigo? É claro isso que eu estou dizendo para vocês? Pelo menos é o que a profecia está dizendo aqui. E como é que a gente pode entender isso daqui? A história toda começa com esse digníssimo Senhor que eu apresento para vocês agora. Constantino o Grande. O que eu vou dizer para vocês aqui pode parecer absurdo, mas não é. Jesus não fundou o cristianismo. Chocados comigo? Tem gente que está assim, né? Jesus não era cristão, Jesus era judeu. Também ele não era lá o judeu que seguia todas as tradições e todas as regras e todas as peculiaridades dogmáticas do judaísmo do seu tempo. Pelo contrário, ele veio trazer o reino de Deus. Jesus, ele inicia um movimento do reino de Deus. O compromisso dele é o reino, ele vem trazer o reino. Ele não veio fundar uma denominação, ele não veio criar uma instituição poderosa para comandar a terra. Ele veio trazer o reino, e a mensagem do reino para ser compartilhada com os corações dos seres humanos. E assim foi por muito tempo. E a igreja, que não é nada mais nada menos do que a comunidade, a palavra eclésia significa os que são chamados para fora, aqueles que foram chamados para poder compartilhar essa mensagem do reino. A igreja existe como movimento popular, como movimento do povo, como palavra pregada de casa em casa por mais ou menos 300 anos na história. Até que o Império Romano, quando buscava um elemento filosófico para poder ligar o império que já estava sendo destruído e já estava caindo, encontra no cristianismo essa cola, encontra no cristianismo esse item que faltava. Por 300 anos o cristianismo foi perseguido, até que Constantino, o imperador, se torna imperador quando ele se converte. E diz a história verdadeira que ele, na verdade, não se converteu lá muito bem. Ele adotou o cristianismo porque percebeu que o cristianismo havia crescido no império e ele precisava de apoio popular para poder fundar o seu governo e fundamentar a sua autoridade. Vocês se lembram que em Babilônia é assim que as coisas acontecem? Nabucodonosor, para poder fundamentar e fundar a sua autoridade, levanta uma estátua. Dario, para poder dar base e firmeza no seu governo, baixa aquele decreto religioso de que ninguém podia adorar nenhum outro Deus. Constantino segue o mesmo espírito babilônico, só que agora ele toma a filosofia do evangelho do reino de Jesus, ele mistura ingredientes do paganismo, porque ele era pagão, ele era romano,
Ele faz uma síntese, uma mescla do paganismo, de ideias pagãs, de filosofias pagãs, de tradições pagãs. Ele une tudo isso com o judaísmo, com o cristianismo, com o paganismo e cria uma instituição. E ele chama isso agora do quê? Cristianismo. O cristianismo que a gente conhece na história, e aquilo que o cristianismo fez na história, não mostra para a gente a cara de Jesus. Ou você consegue ver Jesus na fogueira da Inquisição? Você consegue ver Jesus nas espadas dos cruzados? Você consegue ver Jesus nas perseguições antissemitas feitas pela igreja que condenava judeus porque não aceitavam o cristianismo como religião oficial? É claro que você não vê Jesus nessas coisas. Só que tudo isso começa assim, quando Constantino se converte. A imagem aqui está um pouquinho escura, mas o pintor Rafael, quando pinta a história da conversão de Constantino, porque diz que Constantino teve uma visão, ele viu uma cruz no céu, dizendo, com esse sinal vencerás. E foi assim que ele se converte. Aí ele manda pintar a cruz nas armaduras de todos os soldados dele. Ele teria uma guerra importante no dia seguinte. Ele ia cruzar um rio e lutar contra o imperador Maxêncio. E todos eles vão com o sinal da cruz ali no dia seguinte. Cruzam o rio, conquistam Roma, derrotam o imperador. E aí ele se torna cristão. E impõe o cristianismo. E quando o pintor Rafael faz a pintura, ele mostra a Constantino. Constantino está no canto do quadro. A cruz está aqui em cima, mas é engraçado que ele não olha para a cruz. Aqui num cantinho, vocês não vão ver, mas aqui num cantinho tem um dragão. E se você tiver acesso a uma imagem mais clara desse quadro, você vai ver que os olhos dele estão fitos no dragão. Ele olha um dragão. E um dragão na Bíblia é símbolo de quem? É como se ele recebesse diretamente o poder de quem? Do dragão. E o pintor Rafael parece que já sabia dessa história também. Não sei se já leu Daniel, não é? Uma coisa interessante, gente. O chifrinho pequeno que surge da cabeça do animal, ele surge e derruba 3 chifres, 3 poderes. Lembra que eu falei para vocês que o Império Romano se dividiu em 10 tribos bárbaras? Haviam 3 tribos que eram de um ramo de um cristianismo que não reconhecia no cristianismo ortodoxo romano a autoridade do bispo de Roma. E essas tribos eram os érulos, os vândalos e os ostrogodos. O imperador francês, o rei francês, melhor dizendo, Clovis, ele se converte mais ou menos no ano 506, 400 e pouco, não se sabe ao certo a data da conversão de Clovis, mas quando Clovis se converte, ele passa a ser o defensor do cristianismo romano na Europa. E ele vai atacando e combatendo, não somente ele, outros reis vão atacando e destruindo essas tribos que se opunham ao cristianismo medieval romano que existia então. Então você pode perceber que os érulos, vândalos e ostrogodos, exatamente 3 tribos bárbaras que não aceitavam esse tipo de cristianismo, foram destruídos nesses anos, 493, 534, 538. Depois disso, o caminho estava livre. A igreja se torna oficial, poderosa, uma das maiores instituições que o mundo conheceu, ainda existe até hoje, e o mundo é mergulhado naquela era que é conhecida como a Idade das Trevas, Idade das Trevas, não é mesmo? E a respeito do chifre pequeno, Daniel 7 diz assim, que ele proferirá palavras contra o Altíssimo, magoará os santos do Altíssimo, cuidará em mudar os tempos e a lei. Os tempos que Deus fixou serão mudados por ele, e a lei de Deus também seria mudada. E os santos, o povo de Deus, lhes serão entregues nas mãos por 1 tempo, 2 tempos e metade de 1 tempo. Como que a gente entende esse enigma? Lembra que eu falei para vocês? Princípio do reducionismo simbólico, não é aqui? Então vamos entender 1 tempo, 2 tempos e metade de 1 tempo, tá? Olha só, como é que eu posso entender tempo na profecia? Eu quero só andar aqui um pouquinho, algumas coisas aqui, olha só. Daniel 11, verso 13, diz que tempo significa o quê? Ao cabo de tempos, isto é, de anos. Então, quando eu falo de 1 tempo, eu estou falando do quê? De anos. Então, vamos lá. Voltando aqui, 2 textos que eu quero mostrar para vocês. Ezequiel 4, verso 7, mostra uma experiência do profeta. E diz assim, 40 dias te dei, cada dia por 1. Nessa profecia, Ezequiel estava simbolizando a nação toda. Então, você vê essa redução. Um homem simbolizando a nação inteira. Então, cada dia, 40 dias te dei, cada dia por 1 ano. Você vê um outro exemplo no livro de Números, na história de Moisés, quando ele separa 12 homens, cada um representante das tribos de Israel, para invadirem, ou melhor, para espiarem a terra prometida,
E depois de 40 dias eles espiam a terra prometida e voltam, trazendo as notícias das maravilhas que eles haviam visto lá na terra de Israel. Só que 10 deles desanimam. Falam o seguinte: olha, é impossível entrar lá, não tem jeito, lá tem gigante, o negócio é bom mesmo, é como Deus prometeu, manda leite e mel, mas infelizmente não dá não. Nosso negócio é ficar aqui, talvez voltar para o Egito seja a melhor opção. O resultado disso tudo é que Deus fica profundamente desagradado com isso e diz assim a palavra: segundo o número dos dias em que espiaste a terra, 40 dias, cada dia representando 1 ano, levareis sobre vós as vossas iniquidades 40 anos, e tereis experiência do meu desagrado. Por 40 anos aquela geração fica no deserto, e nenhum daqueles que não acreditaram na promessa de Deus entraram na terra prometida. Mas aqui você vê uma redução simbólica. Você vê cada homem representando uma tribo, e um dia representando 1 ano. Daniel capítulo 7, você encontra a redução simbólica também? Encontra no capítulo 7? Babilônia é o que aí? É um leão. Medo-Pérsia é o quê? É um urso. Você percebe que os impérios são todos reduzidos em animais? Então você tem a mesma coisa. Então se está tudo reduzidinho, agora trazendo para o tamanho natural e trazendo de novo a interpretação correta, o dia simboliza o quê? Ano. Então guarde bem na sua cabeça, na profecia simbólica o dia representa o quê? Representa ano. Então, entendendo isso, a gente vai compreender esse tempo que esse chifre pequeno, que esse poder romano, cristão, medieval iria dominar, iria perseguir e iria proferir palavras contra Deus. Por quanto tempo? 1 tempo mais 2 tempos mais metade de 1 tempo. Ué, conta facílima, gente. Quanto tempo que eu tenho aqui? 3 tempos e meio. Não é mesmo? Se tempo é ano, então na verdade eu tenho 3 anos e meio. Como o cálculo do calendário judaico era igual ao babilônico, era lunar, no cálculo lunar, o ano não tem 365 dias, melhor dizendo. O ano tem 360 dias. Então, 3 anos e meio, para Daniel soava o quê? 1.260 dias, que na verdade são 1.260 anos. Então, por quanto tempo o chifre pequeno iria dominar? Por 1.260 anos. E quando isso acontece na história? Lembra que eu falei para vocês que a última tribo bárbara que se opunha ao cristianismo romano medieval foi derrotada no ano 538, abrindo o caminho para que o bispo de Roma se tornasse o chefe e líder de todas as igrejas cristãs, ou melhor, ou pelo menos de todas as igrejas que seguiam aquele ramo, né? O ramo do cristianismo medieval. Lembra que eu disse isso para vocês? Nesse ano, se você somar nesse ano 1.260 anos, você chega em que ano? 1798. E sabe o que acontece aqui? O século XVIII é um século de transformações. É o século do iluminismo, é o século dos enciclopedistas, como dizem, os homens que questionavam a religião, eles eram guiados pela razão. É o ano da Revolução Francesa, e foi nesse ano, no dia 10 de fevereiro de 1798, que o general Berthier, comandado, direcionado, orientado pelo Napoleão Bonaparte, invade o Vaticano, prende o Papa, leva o Papa para cativeiro, fazendo com que a igreja tenha o seu poder drasticamente reduzido, como nunca antes havia acontecido. Engraçado é que é Clovis, né, o rei dos franceses, que luta dando poder para a igreja, e é um francês que faz a mesma coisa, né, dá uma espadada na igreja ali, não é? É isso que acontece. A profecia se cumpre? Com exatidão, meus irmãos, com exatidão. E ele proferiu palavras contra o Altíssimo, perseguiu o povo. Eu dei exemplo aqui para vocês de inquisição, de sofrimento, de perseguições. Isso não só contra outras religiões, católicos, judeus, protestantes, muitos sofreram intolerância religiosa durante esse tempo. Muitos sofreram intolerância religiosa e sofrem ainda. Falou blasfêmia contra Deus, esse poder religioso, romano medieval? Falou? Mudou o tempo, mudou a lei? Eu tenho 2 exemplos só aqui, para poder mostrar para vocês. Esse é um jornal de uma igreja católica, foi publicado no dia 21 de maio de 1995. O texto diz o seguinte: talvez a coisa mais ousada, a mudança mais revolucionária que a igreja já fez aconteceu no 1º século. O santo dia, o sábado, foi mudado do sábado para o domingo. Não por alguma ordem encontrada nas Escrituras, mas pelo sentido do poder, do próprio poder da igreja. E a igreja tem poder para mudar a palavra de Deus?
Você tem poder para mudar o que Deus escreve, a palavra dele? É claro que não. Eu não tenho poder para poder fazer isso. As pessoas que pensam que as Escrituras devem ser a única autoridade deveriam, logicamente, tornar-se o quê? Adventistas do sétimo dia e guardar o sábado sagrado. Amém. Concordo totalmente com ele. Tá? Quem quer seguir as Escrituras, deveria então guardar o sábado e se tornar adventista do sétimo dia. Porque a Escritura a autoridade do sábado para o domingo foi mudada pela igreja, por vontade nossa, porque ela mudou a lei de Deus, como ela mesma diz. Um exemplo de blasfêmia. O Papa é Jesus Cristo na terra. Os reis e príncipes mundanos diferenciam-se do Padre como o chumbo do ouro mais fino e mais puro. Muito abaixo do Padre estão os anjos e arcanjos, porque ele pode, em nome de Deus, perdoar os pecados, ao passo que os anjos nunca o puderam. Nós somos superiores à Mãe de Deus, porquanto ela não deu à luz o Cristo uma só vez, e nós o criamos todo dia. Isso quando a hóstia, é dada e dita que ela é o corpo de Cristo. Sim, os sacerdotes estão até de certo modo acima de Deus, visto que ele deve achar-se a todo tempo e em toda parte à nossa disposição. E por nossa ordem baixar do céu para a consagração da missa. Deus criou, é certo, o mundo com a simples palavra seja, mas nós, padres, criamos o próprio Deus com 3 palavrinhas. Este é o corpo de Cristo, se referindo à hóstia, à Eucaristia. Gazeta da Alemanha do Norte, 1872, página 21. Isso aqui é história. Eu não estou falando isso para ofender a religião de ninguém, gente. Estou mostrando para vocês o que de fato é história. Abusos em nome de fé têm sido feitos. Não só dentro do ramo cristão romano, mas hoje, muita gente é abusada em muitas denominações evangélicas, pentecostais e outras aí. São ou não são? Abuso é feito em nome de Jesus em muitos lugares. Esse é o espírito babilônico, estão entendendo? De manipular massas em nome da fé. A gente vê aqui no livro de Daniel, no capítulo 7, no capítulo 2, o paralelo exato. Babilônia, os impérios, só que uma coisa é dita no capítulo 7 que não apareceu no capítulo 2, o juízo no céu. E eu quero terminar falando sobre a importância desse juízo, porque o foco é o juízo. Deus aparece como juiz. Quando a gente olha a história, nosso coração é tomado de um desânimo tremendo, não é? Porque você só vê aparentemente a ação do mal, o homem mudando a lei de Deus, as religiões manipulando as pessoas, a mentira prosperando, o engano tomando conta. Mas a Bíblia fala que um julgamento se assenta no céu. E o juiz, ele tem cabelos brancos para mostrar a sua eternidade. E para mostrar que antes de tudo ter sido criado, todas as ações que ainda seriam realizadas já eram conhecidas por ele. Por isso ele é o único que pode julgar. Suas vestes são brancas porque ele é imaculado. Ele é insubornável, ninguém pode determinar para ele, ninguém pode converter a sua opinião, ninguém pode fazer a sua cabeça, sobre ele não há autoridade. O seu trono é de fogo, porque ele consome todos os seus inimigos, e ele é o único que se assenta para julgar, e a palavra de Deus diz que essa é a minha esperança, porque esse julgamento resulta no poder que é entregue ao Filho do Homem, e o Filho do Homem reina. E meus irmãos, para vocês terem uma ideia, Jesus usava esse título Filho do Homem para se referir a ele, porque era a forma que ele tinha de mostrar a identidade dele com o seu povo. O Filho do Homem de Daniel não é humano, vocês percebem isso? Ele aparece onde? No céu. Ele tem características humanas, mas ele é celestial, ele é divino, ele é um ser divino, ele aparece no céu, mas ele é filho do homem, porque ele vive a mesma experiência humana. A Bíblia nos fala que o povo de Deus, os santos, seriam opressos pelo poder medieval, cristão, romano, por 3 anos e meio simbólicos, não é? 3 tempos e meio. Sabe quanto tempo foi o ministério de Jesus? Quanto tempo foi? 3 anos e meio. E ele foi crucificado por quem? Por Roma no final. A experiência do povo, a experiência do homem é a experiência de Jesus. Ele pode ser o seu representante porque ele sabe o que é ser humano. Ele vive a perseguição do seu povo. Ele caminha no meio da fornalha junto com aquele que é jogado na fornalha. Ele envia o seu anjo na cova do leão. Ele não está distante. Deus julga para mostrar para você que ele tem nas mãos o controle. E a minha esperança e a sua esperança é o julgamento de Deus. Porque hoje eu encontro muita gente cínica, muita gente desesperançada, muita gente que já não acredita em nada.
muita gente desiludida com igrejas, desiludida com política, desiludida na sua vida sentimental, na sua vida familiar, com seus lares ruídos, gente que encara a vida sem perspectiva nenhuma de mudança. E quando você fala que tempos melhores podem vir, eles não acreditam mais, porque estão tão cristalizados nesse cinismo, acham que não é possível mais, já tem sobre si uma sentença de desgraça decretada. A minha vida é assim, vai ser assim, é sempre assim e assim será. Pois saiba hoje que a mensagem de Daniel para você é ao contrário. O veredito está nas mãos do Senhor. É Ele que é Deus. E sabe o que Ele diz para você? Por que, pois, dizes, ó Jacó, e falas, ó Israel, o meu caminho está encoberto ao Senhor, e o meu direito passa despercebido ao meu Deus? Por que você acha que Ele não vê o que acontece com você? Deus sabe. Deus conhece. Ele é juiz. A palavra final, a sentença final sai da boca dele. Eu não sei qual é a sentença final da tua vida. O problema é que a gente acha que a sentença final é decretada pelos outros, não é? O que as pessoas falam de você é a sentença final. Você acha que a sentença final ela é dada pela concretude ou pela tangibilidade da tragédia à sua volta. Aconteceu, é concreto, é real, é o fim. Ou então a sua leitura negativa dos fatos mostra para você que aquilo é o final, essa é a sentença, acabou. A palavra fala que não é assim. Acima de todos os reis, acima de todos os impérios, acima de todas as religiões, acima de todos os poderes, acima de todas as forças espirituais, acima de todas as forças satânicas, acima de Satanás, acima de todo mal, o juízo é do Senhor, e quem pronuncia a palavra final é Ele, meus irmãos. E a Bíblia fala que se você hoje estiver em Cristo, nenhuma condenação há para você. Então hoje o meu desejo é que todos sejam julgados pelo justo juiz, porque Ele faz justiça. Se nunca fizeram justiça na tua vida, Ele faz justiça. Eu quero deixar você com esse texto, último texto. O Senhor faz justiça e julga todos os oprimidos. Vamos ler todos juntos? O Senhor faz justiça e julga a todos os oprimidos. Faz justiça aos oprimidos e dá pão aos que têm fome. O Senhor liberta os encarcerados. Que Ele te dê pão. Não só pão material, mas que Ele dê o pão que a tua alma necessita, que o teu coração precise. Que Ele te liberte, que Ele te dê segurança, que Ele faça justiça sobre a sua vida, porque a sentença final é dEle, a palavra final sai dos lábios daquele que é o Senhor soberano do universo, porque assim é, em nome de Jesus. Amém, irmãos, amém. Vamos orar. Senhor, nós te agradecemos pela certeza que temos de que o Senhor é quem dá a palavra final sobre a nossa vida. O Senhor é que dá a palavra final sobre o destino da humanidade. E embora haja muita confusão, embora haja muita mentira, embora haja muito engano, embora haja muita gente sincera seguindo caminhos errados, nós sabemos que o Senhor está conduzindo todas as vidas dessas pessoas e faz com que a verdade chegue aos nossos corações. Toma a nossa vida hoje, Pai, para que nenhum sentimento de desânimo, nenhum sentimento de fracasso venha encher o nosso coração com a ideia de que a derrota é a sentença definitiva. A vitória foi decretada para aqueles que creem em Jesus. E hoje nós abraçamos a vitória, porque o reino pertence ao Filho do Homem e aos santos do Altíssimo. Faça com que essa confiança e essa confissão de fé esteja presente em nossos lábios e nos devolva para a vida com o nosso coração queimando, cheio de esperança e de certeza. É o que te pedimos em nome de Jesus. Amém.